Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos falar a respeito de Vasco da Gama, galera, porque é o que importa. Não tem outra coisa na vida a não ser falar de Vasco da Gama, galera, porque temos que acreditar até o final que iremos sair dessa situação. E o Vasco ainda continua, né, lá flertando com a zona de rebaixamento, continua ainda sem ganhar em São Januário. Empatamos ontem, né, mais um empatezinho que ficou com gosto de, mão de macaco, parceiro. Deram uma garfada no Vasco, ficou esse gostinho de roubo. Infelizmente botaram, né, aquele cidadão chamado Daronco, que infelizmente vira e mexe fica metendo a mão no Vasco da Gama. Mas vamos falar a respeito aqui de um acerto que o Vasco fez, cara. O Vasco acerta a contratação do meio paraguai Brian Grace, de 18 anos, do Olímpia. Contrato de empréstimo de 1 ano, com opção de compra para a equipe sub-20. Então o garoto não virá para o profissional, irá para a equipe sub-20 e do sub-20, né, subir para o profissional. Então o Vasco está fazendo essa contratação, não é à toa, né, de bobeira, mas eu tenho algumas ressalvas para fazer, porque, né, trouxemos um garoto também de 18, né, 19 anos, o Sforza, que veio aí sub-20 argentino, né, é da seleção sub-20 da Argentina, e o garoto não é aproveitado, e o Vasco tentou emprestar, né, o Sforza agora para o América Mineiro, e parece que o Atlético Mineiro, né, atravessou o Vasco, porque parece que o Vasco ainda deve, né, algum negocinho aí para o Atlético Mineiro, algum embróliozinho que fez com que o Vasco freasse nesse empréstimo para o América Mineiro aí, a respeito do Sforza, galera. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você traz um garoto promissor como o Sforza, né, um moleque aí de 19, 20 anos, que atua na seleção sub-20 da Argentina, e você não bota para jogar, você não faz nada, e aí o moleque está sendo desvalorizado porque o moleque não pisa em campo, e acaba que agora contrata também mais um meia de 18 anos do Olímpia, e aí vai jogar o moleque agora no sub-20, depois vai subir o moleque profissional, ou seja, fica esse embrolho, esse enrolo todo, e a gente não consegue entender qual é a situação do Vasco da Gama. Já temos um meia, que é o Sforza, né, argentino, e não joga, e agora contrata esse menino aí para poder ficar na equipe sub-20 aí do Vasco da Gama. Mas, né, quem somos nós para poder se meter nesses embrolhos aí? Apenas meros torcedores, né? Eles se dizem ser os cara que entende de futebol, mas já vimos que não entendem nada. Por que eu estou falando isso? Porque a equipe do Pedrinho, né, a sua gestão, fez umas 5 contratações, e das 5 contratações apenas uma deu certo, e os outros estão, metendo o pé, filho. Complicado. Nessa agora temos aí o apoio do Admar Lopes, o apoio do Fernando Diniz, junto com a sua equipe, junto com os scouts, tudo direitinho, todo mundo fazendo os deveres de casa, sem a interrupção do Pedrinho e do Felipe. Por que estou falando isso? Porque quando o tal do Santana lá saiu, ele falou que as contratações que vieram não foi dele, e sim do Pedrinho e do Felipe. E o Pedrinho veio a público dizer que o que ele falou foi besteira, que não era para ele estar soltando esse tipo de situações. Mas, cara, isso é Vasco da Gama e acontece essas coisas aí no bastidores. Mas vamos falar aqui a respeito, cara, do que o Vasco acertou, né? O Vasco acertou a contratação por empréstimo de Carlos Cuesta até o final do ano de 2026. Lembrando que Carlos Cuesta escolheu ir para o Spartak de Moscou, lá na Rússia, né, antes de vir para o Vasco da Gama. Será que vai ser bem recebido? Será que a torcida vai abraçar? Ou seja, para ele limpar essa barra aí, ele limpar esse mole que ele deu com a torcida vascaína, ele vai ter que jogar muito, parceiro, mas jogar muito mesmo, para a torcida vir abraçar ele. Até porque ele escolheu primeiro o Spartak de Moscou, deixando o Vasco assim em segundo plano. Como o Spartak de Moscou não quis, né, a contratação, porque parece que teve um probleminha lá de antehora lá, a respeito aí de contrato, né? Parece que não sei se foi o Spartak ou se foi o clube do Carlos Cuesta, que botou aí uma cláusula de última hora, e isso aí deu um embrólio. O Galatasaray, não sei se o Galatasaray
ou se foi o Spartak de Moscou que botou uma cláusula que infelizmente no final ali ninguém quis assinar, deu um imbróglio danado e o Carlos Cuesta teve que voltar para o Galatasaray. E agora o Vasco, né, tá tentando aí trazer, tentando não, né, parece que já acertou tudo, só falta mesmo agora a assinatura aí do empresário do jogador para que ele possa se apresentar no Brasil. Mas a questão é essa que eu estou falando. Será que a torcida vai abraçar Carlos Cuesta? Ou será que a galera vai ficar com o pé atrás com ele, uma vez que ele escolheu primeiro ir para o Spartak, deixando o Vasco assim em segundo plano? Me diz aí, galera, o que vocês acham dessa situação? Se vamos abraçar ou se vamos ficar, né, de orelha em pé com o cidadão, com os braços cruzados, só observando ele dentro de campo? Já os demais que vieram tranquilo, vieram sem problema nenhum, mas temos que aguardar, galera. E o Vasco vendeu o Lucas Figueiredo ao Verca de Portugal. Ou seja, agora o Vasco está precisando entender a situação do América Mineiro, porque o Figueiredo, né, o Lucas Figueiredo está emprestado ao América Mineiro, então o América Mineiro ele tem a prioridade de compra. Então se ele vier com uma proposta maior, ou de repente, né, igual ou superior, o América Mineiro ele tem a prioridade de ficar com o atleta, porque o atleta já está, né, emprestado com eles. Mas caso o América Mineiro não venha cobrir a oferta, né, lá de Portugal, então ficará muito difícil o Lucas Figueiredo se manter no Brasil. Então tudo indica, cara, que não vai cobrir essa oferta, né? É muito difícil você cobrir a oferta de europeu, né, cara? Até porque aqui, trabalhando com o real, a não ser que o América Mineiro tenha uma SAF, assim como o City, né, como o Bahia, né, que foi o City, que veio e comprou o Lucas, né, o Luiz Gustavo, o zagueiro do Vasco da Gama, né, por 5,5 milhões de euros. E aí sim, eu até cheguei a falar que o Bahia não tinha dinheiro para poder comprar o Luiz Gustavo do Vasco da Gama, até porque lá fora os caras iam vir com euro, com dólar, com tudo, mas esqueci que o Bahia tem o grupo City, que é um grupo de fora, é um grupo americano. Então eles trabalham com dólar e com euro. Então foi bem capaz deles vir e cobrir tudo direitinho. O América Mineiro eu não sei se tem SAF, galera, então tudo pode acontecer, né? Mas com uma SAF bem estruturada, com um grupo vindo lá de fora, aí, filho, o trabalho é outro, né? O trabalho passa-se com euro, com dólar e as coisas começam a funcionar. Mas vamos aguardar para ver se o América Mineiro vai, né, fazer uma contraproposta, se vai superar a equipe lá de Portugal. E vamos falar agora aqui a respeito do filho do Ancelotti, o técnico da seleção, o Ancelotti filho, o atual técnico do Botafogo. Disse que não foi possível jogar, né, o jogo bonito, foi um território hostil, ou seja, o Ancelotti filho sentiu a pressão aqui em São Januário, né, gostou, riu, brincou e falou que o território realmente é hostil. Jogar dentro de São Januário é algo assim impressionante, a galera, né, fica em cima martelando. Então, cara, é o que eu falo, nós temos aqui fazer uma arena, parceria, ó, fechar, ou quando fechar, filho, o telhado, mano, telhado retrátil, parceiro, fechado. E imagine o caldeirão, imagine a torcida do Vasco gritando, parceiro. Porra, vai ficar coisa de louco. Os caras vão ficar super, porra, vão ficar pressionados. O que a gente faz agora, mano? O bagulho tá tudo fechado, não tem pra onde correr, não tem pra onde ir. Porque o bagulho é esse, filho. O negócio é, jogando dentro de casa, a gente não pode vacilar, não pode dar mole, temos que fazer pressão, temos que ir pra cima e temos que sair com a vitória. Infelizmente não deu, porque, né, o Daronco e o VAR conseguiram garfar o Vasco da Gama no finalzinho ali, sei lá, não sei se chegou a ser no final, mas eu assisti o jogo e vi, cara, nitidamente, bola na mão, toda hora tá aparecendo aí, mas temos os antes, né, filho, os antes vascaínos que estão defendendo o Daronco, dizendo que não, que ele fez certo, que tá tudo correto. E aí, filho, quando é com o time deles, realmente dói, filho, porque pimenta nos olhos, né, dos outros é refresco, no nosso é pimenta. Então, infelizmente, né, o clubismo fala muito alto na mídia, né, no Brasil, galera. Infelizmente, temos aí repórteres, né, com microfone que são, podemos chamar de torcedores de microfone. Essa é a realidade. Os caras se comportam como se eles fossem, né, youtubers, como se eles fossem influencers, porque nós não estudamos para poder ser repórter. Nós viemos aqui para poder falar do nosso clube de coração. Eles estudaram, eles têm a obrigação de trazer a verdade ao público e não deixar que o coração fale mais alto, que a emoção diga
aquilo que não deve ser dito. Eles têm que falar, ó, com a razão, viu? Analisar os fatos corretamente e trazer o fato concreto e não vir com as emoções. Então, galera, tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha para que possamos chegar a mais inscritos. E já quero deixar meus agradecimentos aos novos inscritos que entraram no meu canal. Muito obrigado, espero que gostem do conteúdo e vou tentar trazer novas coisas para o canal aí, galera. Valeu, tamo junto.